Bom dia, pessoal. Eu sou a Maria Fernanda, para todo mundo. Bora levantar para rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar, galera. Bem, então, como eu falei, eu sou a Maria Fernanda, Mafê, para o pessoal também, que quiser me chamar. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do livro de Jó, aqui no começo da aula. O livro de Jó é um dos livros da Bíblia, né? Jó, ele era um cara muito responsável, muito maturo, muito humilde, muito justo. E por isso ele era muito amado por Deus, porque ele temia Deus, ele orava para Deus. E então Deus reconhecia as orações dele e sempre ajudava ele, sempre dava tudo que ele precisava, porque ele orava, porque ele tinha fé. Então, Jó era um cara muito rico. Ele tinha muitos animais, muitos escravos, né, muitos servos. Também uma família muito grande, tinha muitos filhos, tinha a esposa dele e tudo mais. Ele era muito abençoado, assim. Aí veio um dia, o coisa ruim, né, aquele cara maravilhoso, mentira, gente, sarcasmo, foi lá e falou assim: vou provar pra Deus que esse filho aí dele não tem nada disso não. Ele só é assim, temente a Deus por causa que ele tem tudo. Então eu vou tirar tudo que ele tem pra ver se ele não vai amaldiçoar esse Deus. E foi o que ele fez. Quem trouxe a Bíblia aí, pode pegar, por favor. A gente vai abrir no livro de Jó, capítulo 1, versículo 18, tá? Na página 613, tá? Da Bíblia Ave Maria, pra quem tem. O que acontece aqui? O título, né, mais ou menos, da Bíblia tá Provações de Jó, que é o que acontece aqui nessa palavra. Jó, ele tem um monte de servo dele chegando agora e falando que tá muita coisa ruim acontecendo com ele. Tipo, a terra dele tá sendo destruída, foram roubados seus animais, mataram eles, todos os seus escravos morreram. Conseguiram, gente? Jó, capítulo 1, versículo 18. Para quem tem a Ave Maria, é a página 613. Acho que tem que estar fora. Acompanhe aí, tá? Que eu vou ler. Acompanhe aí, gente. Ainda este estava falando, e eis que entrou outro e disse: teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente do deserto, abalou os 4 cantos da casa, e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos, só eu escapei, para trazer-te a notícia. Jó então se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, e depois caiu prostrado por terra. Disse: no saí do ventre de minha mãe, não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, gente, que fala aqui nessa palavra, os filhos de Jó acabaram de morrer. Ele foi avisado disso, e mesmo assim, depois de tudo que foi falado para ele, ele bendizeu ao Senhor. E é isso também que eu quero trazer hoje para vocês. Na nossa vida, na vida católica, ela não é fácil. Ela vai te derrubar, ela vai fazer provações para você, ela vai ter tentações.
Mas vocês têm que bendizer ao Senhor, dar graças a Deus, porque vocês têm a sua vida. Tem muita gente que está passando por muitas mais dificuldades e a gente não sabe. Eu também não sei se você está passando por mais dificuldade. Mas o que a gente tem que fazer é seguir rente o caminho de Deus. Que nem vocês estão fazendo aqui. Vocês estão vendo o crisma, vocês estão procurando sacramento. E isso é muito importante. Aí um pouquinho mais pra frente, Jó, ele tá doente, teve mais provações, teve mais tentações e tá muito ruim, assim, a vida dele. Tá na imundícia, assim, ele ficou pobre. Aí vem os amigos dele e percebem, né, o que tá acontecendo com ele e vão lá falar com ele, ajudar ele. E foi o que eles fizeram. Jó, ele já estava destruído, ele já estava quase desistindo, assim, e ele achava que a culpa era dele de tudo isso que estava acontecendo. E ele não entendia tudo isso que estava acontecendo. Aí veio os amigos dele e falou assim pra ele: Jó, você nos trouxe a palavra, você foi o que nos ajudou todo esse tempo, então agora é nossa hora de te ajudar. E fique firme no caminho de Deus, não se perca. E eles ajudaram Jó a ficar firme. E no final, dando spoiler do final do livro de Jó, ele consegue se manter firme na fé, conversa com Deus, e Deus dá tudo o que ele perdeu em dobro. E é isso que eu estou tentando falar aqui. Nós precisamos de amigos, nós precisamos estar no caminho de Deus. Não importa o que aconteça, porque sempre vai acontecer coisas ruins, mas não importa o que aconteça, a gente tem que ter amigos que nos ajudem, a gente tem que ter uma família que nos ajude, e nós temos principalmente que ter fé em Deus. Então agora, para finalizar, fecha um pouquinho os seus olhos e pensa assim para Deus, fala com Deus o que você está passando. Fala para Ele que você está triste. Fala pra Ele sobre aquilo que está acontecendo na vida de vocês. E fala pra Ele para te ajudar. Fala pra Ele que você precisa de ajuda para passar por essa situação. Mostra pra Ele o que você quer. Pede pra Ele um sinal de Deus. Pede pra Ele um amigo fiel que vai te ajudar a passar por essa situação. Pede pra Ele, pela sua família, te ajudar. Pede pra Ele para ser o amigo dele. Porque nada é melhor que ter Deus como seu melhor amigo. Então pede pra Ele para te dar um amigo, para te dar uma família, para te dar amor, para passar por essa situação que você está passando. E é isso, gente. Pode ir pro olho. Vamos começar a aula agora, depois de acalmar os nervos. Pode ir. Obrigada. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Gente, não sei se todo mundo veio na semana passada. Semana passada, vocês lembram qual foi o tema que a Flavinha trouxe pra gente? Criação. A criação do mundo. Deus Pai, Criador, cria o mundo, cria todas as coisas, cria o céu e a terra. Cria os anjos, amém? Cria também todo o planeta, né? Os planetas, cria a nossa terra, cria as estrelas, as águas, a terra, as plantas, os animais, até criar o homem e a mulher. Vocês lembram também que a Flávia explicou sobre a queda? Lembram? O pecado original de Adão e Eva, que foi o pecado da desobediência, misturado com aquele orgulho que eles tinham, que eles queriam ser como Deus, né? A tentação, qual foi a tentação? Pareceu uma serpente. Deus tinha falado para Adão e Eva que eles tinham a liberdade, eles podiam fazer o que eles quisessem no paraíso, que eles podiam comer qualquer fruta, que eles podiam inclusive dominar sobre os animais, dar nome aos animais, cuidar, eles tinham plena harmonia com Deus. Só que a serpente, que é o inimigo de Deus, né, que é o próprio demônio disfarçado ali,
com muita inveja do ser humano, com muita raiva do ser humano, a serpente tinha inveja desse relacionamento de Deus com o homem. A serpente queria destruir isso. E ela vem tentar. Ela tenta primeiro Eva, e Eva induz também Adão, e os dois caem, os dois desobedecem. Eles comem a única fruta que eles não podiam comer, né? Da única árvore que eles não podiam comer. E aí entra o pecado original no mundo, que é esse pecado da desobediência, e esse pecado passa de geração em geração até chegar até nós. Então, toda a humanidade, não porque pecou esse pecado, entende? Mas porque é um pecado herdado, é uma herança. É como o nosso DNA. A gente recebe o nosso DNA, heranças, características dos nossos pais, que a gente não sabe por quê, né? Por exemplo, meu pai tem olho verde, mas eu tenho olho preto. Eu recebi o olho preto do DNA lá. Eu não tenho culpa, não tive como escolher. É como se o pecado original fosse, entre aspas, tá, gente? Assim. Eu recebo, toda a humanidade recebe o pecado original. Não porque eu cometi, mas porque foi herdado. E o pecado original faz com que o Adão e Eva saiam do paraíso e entra o sofrimento no mundo. Entram as doenças, entra a morte, porque antes disso não havia. Não havia doença, não havia morte. E tudo isso, todo o sofrimento entra no mundo depois desse pecado. Uma pergunta que eu tenho para falar para vocês. Deus vai abandonar a humanidade? Vocês acham que Deus, só porque teve esse pecado original, Deus abandona a humanidade? Não. Deus não desiste. Qualquer dia eu vou contar a minha história para vocês. O tanto que eu errei na vida. E ainda erro. Mas Deus não desiste de mim. E Deus não desiste de você. Ele nunca vai desistir. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Todas as tentativas que Deus fez, alianças, acordos que Deus faz com a humanidade para tentar resgatar essa humanidade que foi perdida lá com Adão e Eva, mas que Deus não quer deixar a gente abandonado à nossa própria sorte. Então nessa aula a gente vai ver tudo que aconteceu depois do pecado original de Adão e Eva. E aí a gente vai ver, como minha mãe falou, que entrou a fome no mundo, as doenças, as guerras, todo tipo de pecado. E aí a gente vai ver o angu que virou tudo isso. Quanta besteira que a humanidade fez. Então, o que a gente vai falar na aula de hoje é sobre o Antigo Testamento, ou seja, toda essa parte aqui, ó, vai tentar resumir toda essa parte da Bíblia. Alguém tem uma Bíblia aqui para emprestar? Presta aqui a Bíblia, por favor. Aqui está a Bíblia, né? Bem grande, né? Bastante página. O Antigo Testamento é toda essa parte maior aqui. Toda essa parte aqui é o Antigo Testamento. E essa parte pequenininha é o Novo Testamento. Então a gente vai tentar resumir as principais histórias que aconteceram nessa parte da Bíblia aqui. Certo? Então... Tá bom. Vocês sabem qual que é a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento? O que mudou de um para o outro? Aqui, ó, acontece uma coisa muito importante, a coisa mais importante da história da humanidade, acontece aqui, que separa o Antigo e o Novo Testamento. Alguém sabe? O nascimento de Jesus. Repete comigo. O nascimento de Jesus. Então, a gente vai contar a história até antes do nascimento de Jesus. E aí vai ter outra aula que vocês vão ver a vida de Jesus, né? E o que aconteceu depois que Jesus veio para a Terra.
Então, só recapitulando um pouquinho da aula passada, né, que a gente já teve uma ideia, Deus criou Adão e Eva e o demônio tentou Adão e Eva para que eles comessem o fruto proibido. E eles desobedeceram a Deus. A única coisa que Deus falou para eles não fazerem, eles foram lá e fizeram. E aí começou a entrar todo tipo de maldade no mundo. Adão e Eva foram expulsos do paraíso e eles tiveram um filho. Tiveram 2 filhos, na verdade. Um mais velho chamava Caim e o mais novo chamava Abel. Caim e Abel, 2 irmãos. E aqui os 2 irmãos, Caim e Abel. E eles um dia estavam oferecendo uma oferta para Deus, né? Oferecendo uma oferta fica feio, né? Mas eles estavam entregando uma oferta para Deus. Caim, o mais velho, ele era um lavrador. Então ele trabalhava na agricultura e plantava cenoura, batata, todas essas coisas aí. Ele ofereceu algumas coisas que a terra entregou para ele. Então ele ofereceu alguns desses legumes para Deus, algumas dessas comidas para Deus. E Abel era um pastor de ovelhas. Ele pegou com todo carinho a melhor ovelha que ele tinha, a ovelha que não tinha nenhum defeito, nenhuma mancha, não era machucada, era aquela ovelha perfeita, e ofereceu essa ovelha perfeita para Deus. Só que Deus, quando viu a ovelha perfeita, né, de Abel, a ovelha que Abel preparou com todo carinho, com a ovelha especial de Abel, a melhor ovelha que ele tinha, e ele viu a oferta de Caim, que Caim não ofereceu o melhor que ele tinha. Caim ofereceu uma coisa meio... o resto. Então, de toda a colheita que Caim teve, ele ofereceu uma parte que não era melhor para Deus. E vocês acham que Deus se agradou com qual oferta? Se agradou mais com qual oferta? O resto ou a perfeição? Fala alto, gente, por favor. A perfeição. Então Deus se agradou muito mais com a oferta de Abel do que a de Caim. Ele gostou muito mais daquele cordeirinho perfeito do que aquele resto de plantação, de legume. Só que quando Caim ficou sabendo disso, ele ficou com muita inveja de Abel. Ficou muito bravo. E aí ele falou: tive uma ideia, eu vou matar meu irmão. Tchau, 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 tchau. E aí, quando Caim e Abel estavam sozinhos passeando lá, Caim pegou uma pedra e tal na cabeça de Abel. E Abel morreu. E é assim que a gente vê, né? Olha que coisa feia. Os filhos de Adão e Eva, o primeiro pecado que ocorreu foi a desobediência. E depois desse, qual o pecado que a Bíblia retrata? Um assassinato. Um assassinato entre irmãos. E aí a gente vê como que o pecado realmente entrou na humanidade, a ponto de um irmão querer matar o outro. Coisa feia, né? Eu sei que às vezes a gente briga, aqueles irmãos dão aquela brigada, mas matar, pelo amor de Deus. A partir daí, gente, o mal se multiplica dentro da humanidade, né? Então, o que a gente tem é isso, assim. É óbvio, Adão e Eva tiveram outros filhos, a humanidade foi multiplicando, tá? E foi crescendo, e o mal foi crescendo junto. Chegou um ponto que a iniquidade, a maldade era tão grande que Deus resolve mandar um dilúvio para a terra. Deus resolve mandar muita chuva, muita água, para realmente assim afogar aquele mal, para realmente acabar, aniquilar com aquele mal sobre a terra. Porém, Deus enxerga que tinha um homem justo, um homem, apesar daquele mal ter se multiplicado na terra, tinha um homem bom, um homem justo, junto com a sua família. Alguém sabe o nome desse homem? Noé. Então Noé, junto com sua esposa, seus filhos, eles viviam bem, eles procuravam viver bem. E Deus chama Noé. Noé, eu vou mandar um dilúvio para acabar com todo o mal da humanidade. Mas você, como sendo um homem muito bom,
Eu quero que você construa uma arca para você e sua família se salvarem do dilúvio. E eu quero que você também traga um casal de animais de cada espécie para vir com você nessa arca. E assim aconteceu. Noé construiu a arca, a família dele, os animais. Podem olhar aqui, gente, é só aluno chegando, não tem nada, tá? Um casal de animais entraram na arca e começou a chuva. Começou a chuva. Tipo as chuvas que estão tendo aqui em São Paulo. Quase isso. Toda a humanidade sucumbe, morre, e só sobrevive quem está dentro da arca. Então, aqueles animais e essas pessoas que estão na arca. Quantos dias eles ficaram dentro da arca? 40. Quem respondeu? Boa! Então, eles ficam 40 dias dentro da arca durante o dilúvio. E, de repente, acaba a chuva e aparece no céu um sinal de Deus. E Deus faz a primeira aliança com a humanidade. Gente, o que é aliança? Eu uso uma aliança, que é igual à aliança do Ivan. Por quê? Porque nós somos casados. A nossa aliança é um símbolo. Símbolo do quê? Da nossa união, do nosso encontro de vontades, do nosso acordo. A gente tem um combinado, a gente tem vários combinados. Quem é casado tem os seus combinados. E Deus faz uma aliança com a humanidade. Ou seja, Ele faz um acordo mesmo. Ele fala, eu vou parar as chuvas, vocês vão sobreviver. E aí a humanidade fala, ok, Senhor, eu vou te amar, eu vou ser fiel a Ti. Então a primeira aliança que Deus faz com a humanidade é essa. E qual é o símbolo, qual é o sinal que Deus coloca no céu? Um arco-íris. Então o arco-íris é esse sinal de que Deus volta a sua aliança com a humanidade. E é muito interessante pensar num paralelo que essa história tem com a nossa vida hoje em dia. Porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, esse Deus é muito mau, porque ele mata a humanidade inteira, ele é cruel. Mas na verdade, a gente pode analisar os fatos que ocorreram aqui, não só como literal, né? Não só literalmente, mas tem uma visão espiritual de tudo isso que aconteceu. A Arca de Noé, essa história, é uma prefiguração, ou seja, um simbolismo do nosso batismo. Por quê? Como é que a humanidade estava antes de vir o dilúvio? Estava feia a situação, não estava? Cheio de pecado. E aí, Deus lavou a humanidade inteira com as águas do dilúvio. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Antes do batismo, antes da gente ser lavado com as águas de Deus, a gente também estava cheio de pecado. Com o pecado original de Adão e Eva, a nossa situação estava muito feia. Mas Deus lava a nossa alma com as águas. E todo o mal que estava na humanidade morre junto com as águas. E o bem, que é representado por Noé? O bem que existe na gente, ele tem que ficar onde? Onde é que Noé ficou? Dentro da arca. Da arca, gente. E o que essa arca simboliza pra gente hoje em dia? Qual que é a arca de Deus? O barco que Deus fez para que a gente se salvasse? A igreja. Então, depois do nosso batismo, depois que a gente é lavado, depois que todos os nossos pecados são perdoados, a gente tem que entrar na barca da igreja, para assim a gente conseguir se salvar. Quem estava fora da barca, quem estava fora da arca de Noé, conseguiu se salvar? Por isso que a gente tem que ficar dentro. Por isso que a gente tem que ficar dentro da barca de Jesus, que é a igreja. Certo? O tempo passou. E a humanidade que continuou multiplicando, né? Imagina, passa um tempo, aquelas pessoas vão se relacionando, vão tendo filhos, a humanidade multiplica de novo. O povo teve olha que ideia, mano. De jirico. Cada ideia.
Mas às vezes também eu tenho umas ideias ruins também, então quem não, né? Eles decidiram construir uma torre muito alta, porque eles queriam se tornar famosos. Ai, gente, quem quer se tornar famoso? A gente já vem cá, vamos ser famoso. Ai, gente, vamos ser famoso também. Eles queriam se tornar famosos. Então eles falaram, vamos construir a torre mais alta do mundo. E Deus não se alegrou disso, Deus não se agradou, porque eles queriam fama, eles queriam glória. A glória que é devida a Deus, eles queriam para eles. E aí, como Deus não se agradou disso, houve uma confusão entre as pessoas. Como que as pessoas se confundiram? Através da comunicação. Aquele povo falava uma só língua. E aí começaram a surgir novas línguas ali. Houve uma confusão de línguas. Então, óbvio, né? Não é o que hoje a gente tem como português, espanhol e italiano, tá? Mas só para vocês entenderem. Imagina, tipo, eu nunca fiz aula de inglês, gente, tá? Então, assim, eu falo português, de repente ele começa a falar inglês, aí eu não entendo bolufa o que ele tá falando. E aí o Davi começa a falar o quê? Espanhol, italiano. Espanhol, Davi Vito começa a falar espanhol no meio da torre, estamos construindo na torre, e Victor começa a falar italiano. Ma che aí o Victor faz assim, fala, mamma mia, não capisco nada, não entendo nada, não capisco nada que Débora fala. O que? Parla. Gente, virou uma confusão. Esses caras não se entendiam mais. E aí eles resolvem, o próprio povo, né? Imagina, foi uma confusão tão grande que eles resolvem destruir a torre. Eles desencanam da ideia. Ótima ideia que eles tiveram. Ótima ideia de fazer a torre. E eles resolvem destruir a torre. Essa história que a gente está contando, que aconteceu lá no Antigo Testamento, no começo da humanidade, nós vamos lembrar dessa história em algumas aulas para frente, no futuro, quando a gente falar de um outro tema. Como é que chama essa torre? Torre de Babel. Até hoje existe um ditado, né? Quando existe uma situação, tipo na vida, você está numa situação que tem muita confusão, as pessoas não se entendem, a gente fala, nossa, essa situação é uma torre de Babel, ninguém se entende. Sabe? Às vezes a nossa família pode estar uma torre de Babel. Às vezes eu como filha falo uma coisa, quero uma coisa, minha mãe fala outra, meu pai fala outra, e é uma confusão. Não tem harmonia. Não tem harmonia. Então, essa torre é destruída. E lá na frente, em Pentecostes, quando a gente tiver aula sobre o Espírito Santo, nós vamos falar para vocês, gente, lembra da história da Torre de Babel? Todo mundo vai ter que falar, lembro, tá bom? Vocês guardem esse momento aqui. É spoiler, guardem, não dá tempo de explicar agora, mas guardem que vai ter a segundo capítulo dessa história aqui, tá bom? Necessariamente até a Torre de Babel tudo era verdade, exatamente verdade, ou não era? Então, a palavra de Deus, a Bíblia contém a verdade para nossa salvação, tá? Só que a Bíblia, essas histórias da Bíblia, a Bíblia não tem o intuito de ser cientificamente precisa, de contar a história cientificamente, historicamente. Principalmente o Gênesis, o livro do Gênesis usa muito desses símbolos, desse simbolismo, tá? Essa história é necessário para a nossa salvação, porque depois em Pentecostes, quando vem o Espírito Santo, toda a confusão, existe uma harmonia, então o Espírito Santo vem no Novo Testamento para trazer a harmonia que aqui foi perdida, tá? Então, a gente crê, pode ser que não foi exatamente o parla, que nem eu falei, entendeu? Mas existia uma confusão, existia um caos primitivo na humanidade. Tá? E eles em algum momento quiseram roubar a glória de Deus, tá bom? Aqui é a origem das diferentes línguas. Aquele povo que vivia reunido, falava a mesma língua, depois começa a sair cada povo
para um canto do mundo, tá bom? E aí, a gente viu que Deus fez Adão e Eva, e o que aconteceu? Eles pecaram, quebraram a harmonia que eles tinham com Deus. E aí, Deus fez uma outra aliança com Noé, e o que a humanidade fez agora? Quebrou a aliança que fez com Deus. Então, Deus, não querendo ficar brigado com a humanidade, resolveu fazer uma outra aliança com um homem muito justo, chamado Abraão. E Abraão já era um senhorzinho, velhinho, muito velho, com uma esposa também muito velha. Até que chegou um dia que Deus falou com Abraão. Por quê? Porque Deus queria destruir uma cidade cheia de pecado. Tinha tanto pecado, mas tanto pecado, que Deus falou: eu vou acabar com o mal que tem nessa cidade. E Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou destruir essa cidade, vou tacar um monte de bola de fogo do céu. Essa cidade chamavam Sodoma e Gomorra. Alguém já ouviu falar dessa história? Lá tinha, assim, o pecado lá era muito grande. Lá tinha muita maldade. Era doideira. Só que aí, o sobrinho de Abraão vivia nessa cidade. E aí, Abraão falou: não, Deus, pelo amor de Deus, mesmo se tivesse 100 justos nessa cidade, você queimaria os justos com os perversos? Deus responde: não queimaria. Se eu encontrasse 100 justos lá, 100 pessoas boas, eu não destruiria a cidade toda, não. Só que Deus encontrou 100 pessoas boas? Não encontrou. E aí, Abraão tentou mais uma vez, mas Deus, se você encontrasse 50 pessoas justas, você ainda queimaria a cidade inteira? Eu não queimaria, mas eu tenho que te falar, não tem 50 justos lá. E aí, Abraão tentou mais uma vez. Se você encontrasse 25 justos, aí não deu certo. Se você encontrasse 10 justos, não deu certo. Se você encontrasse 5 justos, você ainda queimaria a cidade? Não tem 5 justos lá. E aí, como não tinha ninguém justo naquela cidade, Deus mandou a aniquilação. Deus destruiu essa cidade com um monte de bola de fogo vindo do céu, meteoro, aquela bagunça toda. Só que Deus também enviou alguns anjos para salvar a família do sobrinho de Abraão. E aí, os anjos chegaram lá na casa deles. O sobrinho de Abraão chamava Ló. E aí, os anjos chegaram para Ló e falaram: ó Ló, a cidade vai ser destruída. Vem comigo para vocês se salvarem. Porque se vocês ficarem aqui, vocês vão tudo morrer. Só que olha, na hora que a gente estiver saindo da cidade, não pode olhar para trás. Entenderam? Não pode fazer o quê? Olhar para trás. Não pode fazer o quê? Todo mundo olhar para trás. E aí eles estavam lá correndo, e aí a destruição lá atrás, tudo quebrando, pegando fogo, eles estavam correndo. E aí a esposa de Ló, o que aconteceu com ela? Adivinha, vocês têm uma chance para adivinhar o que aconteceu. Mulher curiosa, né, gente? O que ela fez, essa mulher? Olhou para trás. E sabe o que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. Como é que eu faço uma estátua de sal, gente? Porque eu amo teatro, mas assim, eu tenho limitação. É assim, virei uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Ué, por que ela, por olhar para trás, virou uma estátua de sal? De novo, tem um simbolismo nessa história. Essa cidade cheia de pecado é a nossa vida velha, que a gente tem que abandonar. A gente tem que abandonar a nossa vida de pecado, nossa vida de erro. E quando a gente olha para trás, quer dizer que a gente ainda tem uma saudade daquela vida, a gente ainda tem um arrependimento de ter saído daquela cidade. E a gente não pode ser assim, a gente não pode ficar em dúvida se sai ou não da vida velha. A gente não pode ter um arrependimento: putz, eu devia ter ficado na minha vida velha, eu não ligo para Deus, eu devia ter ficado como eu era antes, cheio de pecado. A gente não pode ser assim. Por isso que a mulher de Ló virou uma estátua de sal, para simbolizar que a gente não pode ter esse arrependimento de ter largado a nossa vida velha. E essa história também tem outro simbolismo muito importante. Enquanto a cidade estava sendo destruída, Abraão e Deus estavam lá conversando.
E Abraão estava tentando pedir para Deus não destruir a cidade. E aí chega uma hora que até a gente parece, caramba, que pé no saco esse Abraão, hein? Não deixa Deus em paz. Chega, né, de pedir. Mas esse pedido de Abraão é a intercessão. É os santos pedirem para Deus, intercederem por nós. Então pedir, Deus, ajuda fulaninho, ajuda a Débora, ajuda o Ivan, ajuda o Pedro. Eles estão pedindo para Deus, rezando por nós. Abraão faz esse papel de intercessor, aquele que pede para Deus. E às vezes a gente tem que ser, entre aspas, irritante. Tem que ser irritante de sempre pedir para Deus, para mostrar que a gente realmente quer aquilo, que a gente realmente confia na misericórdia de Deus. Certo? Voltando a falar em Abraão, que é esse moço que fica... Moço não, né, gente? Ele já era um pouquinho idoso. Já era velho. Deus tinha prometido para ele uma grande descendência. Deus virou para ele e falou: Abraão, você vai ter mais filhos do que as areias da praia e as gotas de água do mar. Imagina, quantos grãos de areia tem na praia? Quantas gotas tem no mar? Deus prometeu isso para um cara velho, com uma esposa velha e estéril. Ela nunca tinha conseguido, a Sarai, a mulher do Abraão, nunca tinha conseguido engravidar. Ela era estéril. E aí Deus promete essa descendência. E aí? Cadê a fé? Como é que vai ser? Tem que ter muita fé para crer nessa promessa de Deus. E Deus finalmente deu o filho tanto querido por Abraão. E esse filho chamava Isaac. E ele cresceu forte, bonito, saudável. Até que quando ele era uma criança, sei lá, uns 10 anos, Deus falou com Abraão assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho tão amado para mim, para mostrar que você realmente me ama. Oi? Como assim? Peraí, quer dizer que Deus me prometeu uma descendência muito numerosa. E quando eu finalmente tenho um filho, ele vai lá e pede para eu matar esse filho. E aí, o que vocês fariam nessa situação? Vocês iam se apegar ao filho e falar: não me pede isso, meu Deus. Tudo menos isso. Tudo menos isso. Se fosse para matar a mulher, eu até matava, né? A sogra, o cabrito. Agora, meu filho, o filho que eu esperei a vida inteira, o filho que eu amo com todo o meu coração, eu vou ter que matar esse filho para provar para o Senhor que eu te amo? Para provar para o Senhor que eu tenho fé? Só que Abraão, tendo muita fé e sendo muito obediente, ele vai fazer o que Deus pediu. E aí ele fala para o filho, para Isaac: Isaac, vem cá, vamos oferecer um sacrifício para Deus. E aí ele pega a lenha que ele ia montar o altar, bota nas costas de Isaac. Vamos lá, filho. E aí eles caminham e vão subindo até o alto de um monte. E Isaac não entendendo: peraí, pai, a gente tem a lenha para montar o altar, a gente tem a faca para sacrificar o animal, mas a gente não tem o cabritinho, a ovelhinha para sacrificar para Deus. A gente tem tudo menos o animal para morrer. E aí Abraão, meio assim, falou: Deus vai prover tudo. Deus, confia em Deus, tenha fé em Deus. E aí eles foram caminhando até o topo de uma montanha. E aí eles prepararam o altar com aquela lenha. E Abraão prendeu o filho dele em cima desse altar para matar, para fazer realmente o que Deus tinha pedido. Por quê? Porque ele era obediente a Deus. Então Isaac, já deitado no altar, Abraão pega a faca e quando ele levanta, um anjo vem lá e impede ele de matar o filho. E o que o anjo fala? Abraão, agora eu sei quanto você ama a Deus. Não precisa fazer nenhum mal contra seu filho. E aparece um bichinho lá, surge um cordeiro lá
para ser imolado no lugar do Isaac, da criança. E aqui também tem outro simbolismo muito importante para a nossa vida, né? Para a história que aconteceu. Porque a gente, de novo, pode pensar que Deus cruel pediu para um pai matar o próprio filho. Mas quem esse filho representa? Quem esse filho representa que vai ser sacrificado? Essa história contém muito simbolismo, gente. É um pai que entrega o seu filho. É um filho que está caminhando e subindo uma montanha com a lenha nas costas. Vocês já ouviram essa história? Vocês já ouviram essa história de um filho que carrega aquela madeira nas costas e que morre? Já? Quem que é esse filho? Pode falar com coragem. Jesus. Então aqui a gente tem outra prefiguração. O que é prefiguração? É uma história que acontece no Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, mas é como se fosse um spoiler, é como se fosse um paralelo, um símbolo, que já está nas Escrituras, que já está na Bíblia, antes de Jesus vir do céu para a terra, antes de Jesus se encarnar, antes de Jesus nascer. Aquela história já está implícita. Aquele povo judeu que viveu muito antes de Jesus já poderia esperar o Messias, já poderia esperar a salvação. Isaac, aquele menininho de 10 anos, subindo o monte com a lenha nas costas, prefigura Jesus subindo o Monte Calvário com a cruz nas costas. Abraão representa quem? Deus Pai. Deus Pai, que envia o seu filho para morrer por nós. Ei, você sabia que Jesus morreu por você e por mim? Você sabia que Jesus se sacrificou no lenho da cruz? Ele foi a vítima, ele foi imolado, ele foi aquele cordeiro sacrificado. E o sangue dele derramado na cruz foi para pagar o meu pecado e o seu. Já estava lá. 2000 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Jesus vir à terra. Essa história, e o povo judeu acreditava e sabia que Abraão, o pai da fé, Abraão era o pai do povo judeu, era o pai da fé. Ele saiu de uma terra e foi para um lugar desconhecido, ele obedecia a Deus, ele teve fé. E quantas vezes eu, Débora, tenho meus Isaques? Quantas vezes eu, Débora, me apego aos meus Isaques? E Deus fala: filha, esse projeto que você está tão apegada, não é para a tua vida, entrega ele para mim. Você já teve algum projeto que você queria muito, uma coisa que você queria, e você se frustrou porque não deu certo? Já teve alguma coisa que você queria e não deu certo? E você se revoltou contra Deus? Será que Deus não está pedindo para você pegar esse Isaac e entregar para Ele? É claro, Deus não quer... muitas vezes a gente não tem que ver no sentido literal, mas tem que ver no sentido espiritual. Sacrifica o Isaac da sua vida, entrega para Deus, fala: Senhor, eu queria muito esse Isaac. Sei lá, eu queria fazer intercâmbio, sei lá qual é o sonho de vocês. Eu queria estudar na USP. Eu tentei, não aconteceu. Entrega esse estudar na USP ao seu Isaac. Entrega para Deus. Faz esse sacrifício para Deus. Deus vai cuidar. Deus vai colocar ali um cordeirinho do lado. Deus vai cuidar desse outro projeto para você. Então, Isaac não morreu. E ele cresceu, teve seu filho, e esse filho também teve um filho. Eu vou pular aqui que eu acho que não vai dar tempo de falar daquele outro. Esse daqui é o neto de Isaac, que chama José. José tinha 11 irmãos. Eles no total eram 12 pessoas. Imagina só, 12 pessoas na mesma casa, e aí briga, nossa, imagina a bagunça que devia ser. Mas enfim, José
era o preferido do pai dele. Então, Isaac teve um filho que chamava Jacó, e Jacó teve 12 filhos, entre eles José, que é esse do meio. E José era o filho preferido de Jacó. E os outros irmãos tinham inveja disso. Até que um dia, eles pegaram José, bateram nele, bateram, até que ele ficasse muito fraco, né, estirado no chão. Arrancaram a roupa dele e venderam ele como escravo. Fizeram com que ele virasse um escravo lá do Egito, lá do faraó. Olha que coisa. Caim matou Abel. E agora os irmãos de José espancaram ele e venderam ele como escravo. Até que ponto o pecado chegou, né? Até esse momento. Até o ponto que a própria família se trai para vender o irmão como escravo. E aí José, como escravo lá do Egito, do faraó, ele recebeu um dom de Deus, um dom muito especial, que era de interpretar os sonhos. Então tinha umas pessoas que tinham uns sonhos meio estranhos. O faraó uma vez estava tendo um sonho em que ele tinha 7 vacas gordas, aquelas vacas bem bonitas, bem gordinhas assim, para fazer aquele churrasco. Churrasco, que delícia, né, gente? Só que chegavam outras 7 vacas magras, aquelas vacas que só tinha pele e osso, que dá pra ver todas as costelas, feia, parecia maltratada, né, de não alimentada. E essas vacas magras iam lá e comiam as vacas gordas. Olha que sonho doido, gente. Então o faraó sonhou com um negócio de vaca. Aí ele não entendeu nada. Aí ele ouviu ali o povo falando que tinha um cara que interpretava sonho. Aí ele falou, chame. Primeiro ele fez tanana, tanana, que é o faraó, né? Aí ele falou assim, chamem esse homem aqui para interpretar o meu sonho. Aí o José chegou, né? Aí ele contou o sonho, né, pra ele. Aí sabe o que o José falou? O que significava esse sonho? As 7 vacas gordas significavam um tempo que o Egito ia passar por muita prosperidade, ia ter muita abundância, muita comida. Só que iam chegar depois 7 anos, uma seca, que não ia mais ter nada. As 7 vacas magras, que são a seca, né, a miséria, iam engolir as vacas gordas. Então José falou assim, vai ter anos de muita prosperidade, mas depois disso vai ter anos que não vai ter nada no Egito. Nenhuma plantação vai dar frutos, vocês não vão colher nada. E aí o faraó, pensando nisso, falou, vou começar a estocar comida. E durante os 7 anos de prosperidade, de abundância, ele guardou um monte de comida no celeiro dele. E aí ele fez aquelas montanhas de grão, de pão, de milho, de pizza, hambúrguer, tudo isso. Esse Egito tem cada comida boa, né, gente? Não sei se foi hambúrguer, mas enfim, tinha um monte de comida boa lá. E durante os 7 anos de vacas magras, ninguém morreu de fome. O faraó falou, cara, esse José é zica, mano, esse cara é bom mesmo. Ao invés de escravo, eu vou promover ele a primeiro-ministro. Por quê? Porque esse cara, além de interpretar sonho, ele é inteligente. Ele mandou eu guardar os grãos. Ele vai ser bom aqui na minha administração. Então o José sai de escravo e vira o braço direito do faraó, cara. Imagina. Esse cara foi traído pelos irmãos. Esses irmãos falaram pro pai que ele tinha morrido. Mas venderam, ganharam dinheiro ainda em cima do irmão. E esse cara sai do pior lugar para o melhor lugar dentro do governo do Egito. Até que chegou um momento em que todo o resto do mundo estava numa miséria absurda. E quem estava com comida? O Egito. Então chegaram 11 jovens em busca de comida. Em busca de comida lá no Egito, em busca de comprar comida para saciar o povo deles. E José estava vendendo essas comidas para os povos. Só que vocês têm que tentar adivinhar quem eram essas 11 pessoas. Olha que o mundo não dá volta, o mundo capota. Quem é que
enfiou o rabinho entre as pernas. 11 homens. E um segredo. Não, 11 homens que foram atrás de comida, estavam na pior, passando fome. E pediram ajuda para quem? Para quem? Gente, esses 11 homens eram os irmãos de José. Aqueles caras que venderam o José. Olha como o mundo dá voltas, olha como Deus vai encaminhando a nossa vida. O cara que fez o mal hoje foi pedir ajuda. José reconheceu seus irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Porque, gente, no Egito, ele devia ter pintado o olho. Pensa, gente, a gente que gosta de maquiagem. Coisa chique. O cara deve ter pintado assim, devia estar com um turbante assado. Cheio de ouro, braços cheio. Os irmãos não reconheceram. José tinha a chance de fazer o quê com os irmãos? Escorraçar eles, xingar, se vingar. Gente, imagina, ele estava cheio do poder. Ele podia matar os irmãos. O que ele podia fazer? Podia escravizar eles. Escravizar os irmãos, matar os irmãos. Podia não dar comida para eles. Tinha tantas possibilidades. Mandar eles embora, falar, pra avó, não tenho nada para vender não. Mas vocês acham que José fez o quê? José ajudou seus irmãos? Pedro, o que você acha? Você acha que José ajudou? Acertou! Palmas pro Pedro! Gente, José perdoa os irmãos. José, além de vender a comida para os irmãos, ele fala, chame toda a sua família para sair dessa região, que é a região da Palestina, né, a região de Israel, venham aqui para o Egito, venham morar aqui comigo. E aí eles fazem isso. Esses 11 irmãos de José voltam para a terra, né, prometida, voltam para a Palestina, chamam, aí vem os irmãos, vem as mulheres, vem os filhos, sogra, nora, papagaio, cachorro, todo mundo. Imagina que você, né, vai dar uma festa, chega aquela galera, mas foi assim que aconteceu, né? Toda essa galera, então, todo o povo judeu, todo o povo hebreu vai para o Egito, porque José do Egito, né, conhecido como José do Egito, José, sendo de sangue judeu, mas morando no Egito, chama os seus irmãos judeus. Então eles saem da região da Judéia e vão para o Egito. E lá eles ficam, eles passam a morar lá. Só que o tempo passa, gente. E eles se multiplicam. Eles crescem. O povo judeu cresce e cresce rápido. E aquele faraó que era bonzinho, que ajudou José, morre. No lugar desse faraó vem outro, e vem outro, e vem outro. E você acha que daqui 3, 4 faraós ele vai ser gente fina? Fala, e aí, mano, você é de outro povo que eu, tá? Mas você aqui, você vai ficar no primeiro lugar do meu escalão do meu governo? Não. Esses próximos faraós, o que eles fazem? Começam a expulsar, escravizar o povo judeu. Expulsa ele do palácio. E esses 12, né, são esses 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Já ouviram falar das 12 tribos de Israel? Os 12 filhos, são as 12 tribos de Israel, são escravizadas dentro do Egito. E o tempo passa. O tempo passa e depois de 400 anos de escravidão, aquele povo eleito, aquele povo judeu que era o povo favorito de Deus, sabe? Porque é o povo com quem Deus fez as suas alianças, que fez os seus combinados, que Deus prometia que ia amar esse povo. Esse povo está na miséria, escravo no Egito. Mas Deus não abandonou eles. Por quê? Porque Ele escolheu um bebezinho chamado Moisés. Tinha uma época que os escravos, os judeus estavam sendo escravizados já. Eles cresceram num tanto, que o faraó ficou com medo deles se revoltarem. Então ele falou, para resolver esse problema,
eu vou matar todos os recém-nascidos para não ter perigo de crescer tanto e ter uma revolta. Então foram lá os soldados do faraó e começaram a matar todos os bebês recém-nascidos que eles encontravam. E a mãe de Moisés era um bebê recém-nascido, judeu, não quis que ele morresse. Então, o que ela fez? Ela pegou uma cestinha, botou o bebê aqui dentro e deixou ele no rio, lá no Nilo. E sabe quem encontrou esse bebê no Nilo? A esposa do faraó. E a esposa do faraó adotou esse menino. E esse menino, Moisés, cresceu no meio do palácio do faraó, no meio da corte, como se ele realmente fosse um herdeiro do faraó, o filho do faraó. Olha como são os planos de Deus, hein, gente? O menino judeu, o único que se salvou porque foi uma carnificina. Eles mataram todos os bebezinhos, os meninos judeus. E aí Deus, para salvar essa criança, inclusive o nome do cesto chama Moisés. Vocês sabiam? Aquele cestinho que a gente põe no bebezinho, é que hoje tem cadeirinha, carrinho, mas antigamente era um cesto de vime. E o cesto chama Moisés por causa dessa história. Deus é maravilhoso, Deus não abandona. Então Deus dá esse jeito de preservar Moisés, porque Deus tinha planos na vida de Moisés. E olha que doido, velho. Quem salva ele da água é a esposa do faraó. Então, a esposa do faraó cria Moisés como filho adotivo ali dentro. Então, tinha a família do faraó e Moisés cresceu ali como um irmão dele. Até que o tempo passou, Moisés, já como um adulto forte, esbelto, musculoso, viu um soldado do faraó maltratando um judeu. E batia, surrava o cara, até que ele ficou muito ferido. E aí Moisés, ele viu que aquilo era uma injustiça. Coitado daquele escravo, ele estava sendo maltratado. Então o que Moisés fez foi que ele matou esse servo do faraó. Só que aí, depois que ele matou o servo do faraó, ele falou: deixa eu sair correndo daqui, porque se eu ficar, vão me matar. A justiça do Egito vai me matar. Afinal, ele achava que ele era egípcio. Olha que doido. Então, eu sou Moisés, de sangue judeu, fui criado no meio dos egípcios. Eu vejo um judeu sendo maltratado, eu quero defender esse cara, eu mato esse cara aqui, e agora? O que eu faço? Ele fugiu. Ele foge pro deserto. Foi lá pro deserto e virou um pastor de ovelhas. Foi quando um dia, depois de anos, ele viu uma coisa um tanto inusitada. Uma sarça pegando fogo. Vocês sabem o que é uma sarça? É um arbusto, um arbustinho, uma árvorezinha. E ele viu uma árvore pegando fogo. Só que esse fogo não consumia a árvore. Era o fogo que não queimava. Ele estava lá, a árvore estava pegando fogo, mas não estava se degradando. Então, a partir dessa árvore pegando fogo, dessa sarça ardente em chamas, Deus fala com Moisés. E Deus fala assim para Moisés: Moisés, o meu povo, os judeus, estão sofrendo na mão dos egípcios durante muito tempo. E eu estou te escolhendo para libertar esse povo. Você vai ser o meu escolhido. Você vai falar em meu nome para que o faraó libertasse o povo. Só que Moisés, tadinho, ele não tinha a habilidade de falar. Ele não era um líder político rumo à revolta. Ele até era gago. Então ele não conseguia falar direito com o faraó. Então ele falou: mas senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho capacidade. Então Deus fala: você vai porque eu vou estar contigo. E eu vou te dar capacidade. Eu vou te capacitar para conseguir fazer os meus planos se realizarem. Então Moisés falou: ué, tá bom, né? Ele foi, voltou lá para o Egito, depois de muitos anos, encontrar o faraó. E aí o faraó, ele chega para o faraó e fala: faraó,
Seguinte, Não tô de mal. Não gosto de você mais. o Deus dos judeus falou comigo e está pedindo para libertar o povo dele. Imagina, os meus escravos, eu não vou libertar ninguém, não. Pode ir embora. Pode ir embora. Não vou libertar ninguém. Você tá louco, você tá muito louco. E Moisés se deixou abalar com isso? Não. Ele não iria desistir tão fácil. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Foi então que Deus falou: beleza, ele não quer libertar para o bem, vai libertar para o mal. Então ele começou a jogar um monte de praga sobre o Egito. E a primeira dessas pragas foi o sangue no Rio Nilo. Então Moisés estava lá com o cajado dele, né, que ele estava meio velhinho já. Ele botou o cajado dele no meio do Rio Nilo, a única fonte de água que o Egito tinha, e tudo isso foi transformado em sangue. Imagina o desespero deles. Toda a fonte de água, e eles pescavam lá, irrigavam as plantações, virou sangue. Só que adivinha se o faraó deixou os judeus escaparem? Sim ou não? Não deixou. E aí foi Moisés de novo: faraó, liberte o meu povo. E ele deixou? Não. E aí Deus enviou outra praga para o Egito. E assim foi. E assim foi indo. Olha as pragas. Rãs, depois do sangue, rãs. Então imagina, o sapinho aqui. Gente, teve um dia que eu vi uma perereca, quase morri, entendeu? Imagina um monte de rã pulando no meio da tua casa. Mosquitos. Enxame assim, vinha aos montes. Moscas, morte do gado. Então todos os animais morreram, né? Os bois, as cabras. Úlceras, feridas sobre os homens e os animais. Então imagina, ferida que coça sobre toda a sua pele. Tempestades e granizo. Gafanhotos. Então os gafanhotos comeram toda a plantação. E trevas, escuro. Cara, imagina o caos que não estava o Egito. Devia estar uma loucura. O caos total. E Moisés e o faraó não libertavam por nada o povo. Até que Deus mandou uma última praga, chamada de praga exterminadora. Por quê? Com essa praga, Deus ia matar todos os primogênitos do Egito, tanto de animais quanto de pessoas. Só que ele não ia matar também os primogênitos do povo dele, dos judeus, né, dos hebreus. Ele não ia matar os primogênitos do seu povo preferido. Então, Deus falou para Moisés: Moisés, o meu anjo vai vir, o anjo da morte, o anjo exterminador, e vai matar todos os primogênitos. Como é que vocês vão fazer para os primogênitos de vocês não morrerem? Vocês vão matar um cordeiro, o melhor cordeiro que vocês tiverem, vão pegar o sangue dele e pintar sobre as portas. Pintar sobre o batente das portas. Quando o meu anjo passar pela casa de vocês, ele vai ver o sangue do cordeiro e não vai matar o filho de vocês. E aqui tem outra prefiguração, né? Porque pelo sangue do cordeiro, eles foram salvos, né, do extermínio. Assim como nós, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? É Jesus. Pelo sangue de Jesus, a gente também foi salvo da aniquilação, do inferno, da nossa culpa pelo pecado. Então, quando chegou o dia, a noite do anjo da morte vir, ele viu, passou por entre as casas dos judeus e viu o sangue do cordeiro. Então eles falaram, o anjo falou: pô, aqui é gente de Deus, eu não vou mexer com eles. Mas aí ele começou a ir lá para o palácio do faraó. E adivinha se o faraó pintou a casa com o sangue do cordeiro? Não pintou. E o anjo matou o filho do faraó. E aí o faraó ficou muito triste. Ficou desolado, acabado. E aí Moisés foi mais uma vez falar com o faraó: faraó, liberte o meu povo. E aí o faraó finalmente conseguiu libertar o povo dele. Finalmente falou: gente, finalmente o faraó estava tão triste que ele falou: podem ir embora. Sai daqui logo antes que o mundo sai daqui, porque eu não aguento mais essas pragas aqui. Vão embora, vão logo. E aí começa, gente. Essa é a chamada Páscoa dos judeus, tá? O que é a Páscoa? É a passagem. É a passagem. Essa noite começa a Páscoa dos judeus. Nós comemoramos a Páscoa também, amém? Nós católicos.
Mas nós somos uma religião que a gente descende dos judeus. Por isso que a gente está contando essas histórias. Senão vocês não estão meio que doidos, cara. Eles estão aqui a manhã inteira falando umas histórias de um povo. Não, por quê? Porque nós viemos dos judeus, então essas histórias são importantes para nós também, amém? Amém? Então, aí vai. Moisés, pega seu cajado, mano. Pega, vai. E vai todo aquele povo. Correndo, pega a mala, arruma rapidão. As mulheres querem fazer a mala tudo bonitinho, né? Os homens não deixam, né? Vamos, vai lá. Soca tudo aí. Pega as crianças, não esquece ninguém. Pega os cabritinhos que sobrar. Vamos fugir. Mas pra onde? Pra onde, Moisés? Eles não tinham como saber, mas Deus estava guiando eles. Deus vai mostrar. E eles correndo, Sebo nas canelas. Até que uma hora eles chegaram na frente de um mar, chamado Mar Vermelho. E eles falaram, caraca, como é que a gente vai passar? Só que, gente, nesse meio tempo o faraó se arrepende. Ele tinha deixado eles fugirem. Mas a palavra de Deus diz que o coração do faraó se endureceu. Ele muda de ideia e ele põe tudo aqueles soldados deles para perseguir os judeus. E escravizar de novo. Você vai matar quem você puder e você vai trazer esse povo escravo aqui de volta. Quem resistir você vai matar, porque eu me arrependi de ter libertado eles. Eu quero eles aqui de novo. E eles correndo, chega uma hora que eles não têm para onde ir. Um mar gigantesco na frente deles, não dá para eles atravessarem, não tinha barco, não tinha nada. E os exércitos do faraó vindo. E aí aquela cena final daquele filme de aventura e aquele desespero, o povo os hebreus já não sabendo mais o que eles iam fazer, desesperados. Mas Moisés nunca perdeu a fé. Então, sabe o que ele fez? Ele pegou o cajado dele, enfiou no mar e pá! O mar se abriu. Por um milagre. E quando o mar se abriu, os judeus finalmente conseguiram passar por entre esse corredor. E eles correndo, conseguiram atravessar até o outro lado. Só que enquanto os exércitos do faraó estavam no meio da passagem, Deus falou, Moisés, fecha o mar de novo, porque senão eles vão alcançar vocês. E Moisés enfiou de novo o cajado dele na água e o mar fechou. E todos os exércitos do faraó se afogaram no mar. E a Bíblia vai falar que nenhum sobreviveu. Nenhuma pessoa do faraó do Egito sobreviveu a esse episódio. E finalmente os judeus conseguiram a tão sonhada liberdade que Deus prometeu para eles. E eles, imagina, estavam super felizes, e lá pulando de alegria, dançando, tudo mais. Mas eles ficaram no deserto, eles não tinham para onde ir, né? Então, o povo judeu, gente, fica 40 anos no deserto. 40. De novo, Vagando. esse número. Vagando para achar a terra prometida por Deus, a terra que Deus falou que ia entregar para eles. Só que nesse meio tempo, o povo, meio impaciente, começou a reclamar de Deus. Começou, poxa vida, a gente está aqui perdido, com fome, com sede. E esse Deus aí falou que ia libertar a gente, mas agora parece que a gente está pior do que se a gente estivesse lá escravizado no Egito. Ai, que saudade das cebolas do Egito. Que saudade, pelo menos eles davam comida. Eu era escrava, sabe? Mas pelo menos... Ai, aqui nesse deserto tá muito ruim. Ai! Ficaram reclamando de Deus. Deus libertou eles e eles ficaram reclamando de Deus. Será que a gente não faz isso também? Não reclama também? Isso também é um paralelo com a nossa vida. A gente antes era escravo do pecado, mas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, a gente conseguiu ser liberto, a gente conseguiu ser salvo. E passando pelas águas do Mar Vermelho, ou seja, o nosso batismo, que a gente já falou na Arca de Noé, mas a passagem pelas águas do Mar Vermelho simboliza o nosso batismo. A gente deixa de ser escravo do pecado, do Egito, a gente deixa de ser escravo do mal e passa por um período que vai ter as tribulações,
vai ter as dificuldades, a gente vai passar fome, vai passar sede, vai parecer que está perdido. Mas depois disso, depois desses 40 anos no deserto, a gente vai chegar à terra prometida por Deus. Esse deserto é a nossa vida. Depois de batizados, a gente começa uma caminhada, começa uma luta todos os dias para chegar no paraíso, que é a terra prometida. E quantas vezes a gente também, mesmo sendo liberto do pecado, fica reclamando de coisas tão pequenas, fica reclamando de coisas fúteis. Nossa, eu tô tão cansado, poxa vida, que droga, pelo menos, se eu descansasse um pouquinho, culpa de Deus. O que tem a ver? E às vezes a gente fica com saudade da nossa vida velha, da nossa vida de pecado, e não dá valor pela liberdade que Deus deu pra gente. Exatamente. Nesse meio tempo, dentro desses 40 anos, tá? Toda vez que a Bíblia fala em 40, ela quer dizer um ciclo. Então 40 anos é uma geração, é o ciclo de uma vida. Naquela época acho que era até o tempo que as pessoas viviam 40 anos. 40 dias dentro da arca, é um ciclo, é um período, é um símbolo. Então aqui é um símbolo de uma vida de luta, de uma vida difícil, como Pedro falou, rumo à terra prometida, rumo ao céu. E o que acontece? Durante esses 40 anos que eles estão aqui, gente, Deus chama Moisés. Deus chama Moisés. Chega aí, Moisés. Chega mais. Sobe aqui esse monte. Vem conversar comigo. Existia o Monte Sinai. Era um monte ali, naquela região, no deserto, onde aquele povo estava. E só Moisés podia subir esse monte para conversar com Deus. Só Moisés. Vocês vão ver muito isso. No Antigo Testamento, Deus escolhe uma pessoa para falar. É como se fosse um representante. Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo, amém? Na época de Abraão também, Deus falava com Abraão, Abraão passava para o povo. Agora para Moisés, Deus chama Moisés, porque Moisés é o cara. É o bichão. É o bichão. É o aura, né? Ele tem aura. E aí, Deus fala com Moisés. Moisés desce do monte e fala com o povo. O povo podia subir no monte lá para falar com Deus, gente? Podia não. Era Moisés. Pega o cajado, Moisés. Você está jogando toda hora seu cajado no chão. Sobe o monte. Sobe, vamos. Você é forte. Você acha que você é fraco? E o que Deus dá? Deus dá uma coisa muito importante para Moisés aqui, gente, nessa época. Vocês sabem o que foi? Os 10 mandamentos. Palmas! Que isso, gente. Gente, eu vou falar de novo. Eu vou falar palmas bem animadas, vocês vão bater palmas. Os 10 mandamentos. Palmas! Aê! Esses são meus jovens do Crisma. Gente, as tábuas da lei. Deus deixou para Moisés os 10 mandamentos. Nós vamos ter aula sobre os 10 mandamentos. A tia Dedé não vai ficar falando agora. Então fiquem tranquilos. Mas só para vocês saberem que foi nessa época. Moisés subia no monte e ficava dias conversando com Deus lá em cima do monte. E era tão especial quando ele estava com Deus, que quando ele voltava, o rosto dele brilhava, cara. Você já fez algum retiro, algum IJC, que, cara, você ficou com Deus ali, parece que seu rosto brilhava, de tão especial que foi? Você chegou na tua casa, tua mãe falou assim: o que aconteceu? Você não tá com aquela cara feia, você tá feliz? Por quê? Porque teu rosto tava brilhando, entende? Tava igual o rosto de Moisés, mano. Moisés descia lá com o rosto brilhando. Aquele povo, o que aconteceu? Só que numa dessas, quando Moisés desce... Adivinha? Vocês acham que tava todo mundo bonzinho lá embaixo, trabalhando, cuidando das crianças? Agradecendo a Deus, falando, nossa, como Deus é bom. Rezando? Ou vocês acham que eles enfiaram o pé na jaca? O que vocês acham? Vocês só têm uma chance. Eles enfiaram o pé na... Eles estavam, olha aqui, gente.
gente, o que eles fizeram, o povo lá embaixo? Vocês sabem o que é isso? É um bezerro de ouro. Ou seja, eles criaram um ídolo. Eles começaram a adorar esse bezerro de ouro, porque falaram: poxa vida, Moisés está demorando tanto para voltar, eu acho que Deus abandonou a gente. Tudo bem, vou começar a adorar outro Deus. E eles fizeram esse bezerro de ouro e começaram a adorar ele. E o que vocês acham? Como é que vocês acham que Moisés ficou quando ele viu isso? Não. Ficou pé da vida? Não. Ele viu aquilo e falou: o que é que vocês estão fazendo? Começou a berrar. Ele até acabou jogando as tábuas da lei que ele tinha acabado de receber, fresquinha, ele jogou no chão. E aí as tábuas quebraram. Porque esses De tão chocados. animais estavam adorando outro Deus. Vê se pode. A gente vai depois, na aula de mandamento, a gente vai falar um pouco sobre isso, o pecado da idolatria, tá bom? Então aguenta aí. Mas só para vocês saberem, os 10 mandamentos foi outra aliança que Deus fez com o povo, amém? Foi outra tentativa, foi outro momento que Deus se inclina em direção à humanidade. A humanidade fala: é nós, Deus é parça. É nós, eu vou cumprir, Senhor. Ai, o Senhor é tão bonzinho, eu vou fazer. Passa o tempo e a humanidade o quê? Peca. Enfia o pé na jaca. E eles, como nômades, os 40 anos no deserto, gente, não pensem que eles tinham casa. Eles eram nômades. O que é um povo nômade? Mano, eu armo a tenda, né? Barraquinha aqui. É barraca, é tenda, é acampamento. Já moro seguinte, aqui. tchau. Aí eu vou andar na outra semana, eu ando um pouquinho, eu armo acampamento aqui. Viveram 40 anos assim. Imagina que situação difícil. E caminhando lá, eles finalmente avistam a terra prometida. Tá longe, mas tá lá. Então eles, depois desses 40 anos, eles avistam a terra prometida. Moisés não consegue entrar. Moisés já estava velho. Moisés vê a terra prometida de longe, mas não entra. E essa terra prometida, que chamava Jericó, vocês acham que ela estava ali dando sopa, esperando, de braços abertos, com água de coco, coqueiro, era igual um resort? Vem, hebreus, vem, eu tô aqui esperando vocês. Ou vocês acham que ela estava ocupada por outras pessoas? Uma chance, gente. Estava ocupada, gente. Jericó. uma terra tão boa, né? Jericó. E era uma cidade murada. Tinha uma muralha em volta de Jericó. Quem era o sucessor de Moisés? Josué. Moisés era como se fosse um líder religioso, um sacerdote. Só que Josué, mano, vocês não têm noção. Porradeiro. Josué era um líder militar. O cara era forte. O cara era de Deus, era ungido. Ele rezava também. Mas Josué era um guerreiro. E ele lidera aquele povo para entrar, que Deus prometeu. Então, olha os paralelos. Às vezes, eu tenho que ser como Moisés. Eu tenho que rezar. Mas às vezes eu tenho que ser como Josué. Eu tenho que lutar para conseguir aquilo que Deus promete na minha vida. Deus prometeu muita coisa na sua vida. Talvez você não saiba. Às vezes você vai ter que rezar, só que às vezes você vai ter que lutar. Lu, Deus promete tudo na sua vida, mas vai ter hora que você vai ter que ser como Josué. Você vai ter que rezar e vai ter que lutar. Lutar contra quem? Contra o mal, contra o pecado e contra você mesma. Que vai ter dia que você vai querer se sabotar. Não sei se vocês já passaram por isso, vocês são muito jovens. Mas quem já tem lá os 17, 18, às vezes não dá vontade da gente se sabotar? Sair correndo, desistir? Você vai ter que lutar. E é isso que Josué faz com o povo. Ele vai liderar. E eles fazem uma coisa que chama Cerco de Jericó. Vocês já ouviram falar nesse nome? Aqui na paróquia tem um cerco de Jericó, né? Que fica 7 dias rezando.
ininterruptamente, né? Por quê? O que o povo fazia? Eles ficaram em volta da muralha, ficaram em oração e luta. E eles tocavam as trombetas, que era chifre de carneiro, né? Eles tocavam as trombetas. E depois dos 7 dias, as muralhas caem. Então eles entram nessa luta, as muralhas caem e o povo judeu consegue entrar na Terra Prometida. Eles conseguem tomar Jericó. Tinha um outro povo morando lá. E finalmente, depois de, gente, tudo isso que a gente contou foram, tipo, sei lá, 1000 anos. Tudo isso aconteceu em 1000 anos. Abraão sai dessa terra, os seus descendentes vão para o Egito, Deus liberta esse povo do Egito e finalmente eles chegam nessa terra. Eles voltam para a terra de Abraão. E aí eles se estabelecem lá. Só que não tinha rei naquela época. Israel não tinha um rei. E aí o povo começou a pedir: não, Deus, tem que fazer um rei para a gente ser que nem todas as outras cidades. E aí o Deus falou: pô, tava dando tão certo até agora sem um rei, vocês comandando aí, fazendo tudo com amor, né? Mas beleza, se vocês querem, eu vou fazer. E ele começou a ungir alguns reis. E chegou o rei mais importante do Antigo Testamento, que chamava Rei Davi. Depois ele foi o segundo rei de Israel. E tem uma história que acho que todo mundo conhece, né? Que é a história de Davi e Golias. Que Davi, um jovenzinho bem baixinho, pequenininho, era um pastor de ovelhas. E o Acorda. E o povo inimigo de Israel eram os filisteus. E aí um gigante, não um gigante assim, né, mas um cara super forte, bombadão assim, gigantesco de alto, sei lá, bate os 3 metros de altura. Ele desafiou Israel para uma luta. Fala: eu vou lutar contra o melhor de vocês. E quem se ofereceu para batalhar? O pequeno Davizinho. E aí, vem cá, Davi, você vai ser nosso Davi. Sabe como que Davi venceu essa luta? Pega aqui. Ele era muito amigo de Deus. E ele tinha uma arminha. Fica aqui, Davi, vira, você é o guerreiro, velho. Você tem que mostrar assim, ó. Que chamava funda. O que era uma funda? Era tipo uma cordinha, tipo um estilingue. Ele pegava essa cordinha, botava uma pedra, girava, gira a funda. Gira, e jogava a pedra. E foi assim, ele lutou contra o Golias. Você vai ser o nosso Golias porque você é grande. Você é alto. Pedrão, palmas. Palmas pra ele. Então, Davi foi lutar contra Golias. E aí Golias, todo pimpão, né? Tava todo lá, se achando o máximo. E Davi, pequenininho, começou a dar risada dele. Que pequenininho. Aí Davi, sabe o que ele fez? Vem cá. Tava aqui. Davi botou uma pedrinha na arminha dele, girou. E girou com força. Gira com vontade. Gira lá no alto. E jogou na cabeça de Golias. E aí, com esse único golpe, Golias caiu morto no chão. E aí, os judeus conseguiram vencer essa batalha contra os filisteus. E Davi virou o novo rei de Israel. E aí ele foi o rei mais importante de Israel no Antigo Testamento. Palmas para os nossos 2 atores aqui. Gente, é o seguinte: Saul foi o primeiro rei. Depois de Saul veio Davi, que foi o rei mais importante. Davi expandiu o território. Davi juntou o povo que estava meio capenga. Davi junta, dá força para esse povo. Depois de Davi veio o rei Salomão, que era um rei sábio, e é o rei que construiu o templo de Jerusalém. Imagina um templo, uma igreja muito grande dos judeus. Salomão construiu. Cara, eles ficaram 3 mil anos, 3 mil eu exagerei, 1000 anos, esperando a construção do templo. E Salomão consegue. E aí passa o tempo, o povo judeu é escravizado de novo, gente. Todo mundo, o povo judeu é escravizado de novo. O povo judeu, gente, durante toda a história da humanidade, sempre sofreu muito, assim.
E aí eles passaram por vários cativeiros. Eles tiveram o cativeiro da Babilônia, depois eles tiveram os gregos, da época do Alexandre Magno, invadiram também, dominaram o povo, e depois vieram os romanos. Quando os judeus eram escravos dos romanos, Jesus nasce. Amém? Então pensa numa linha do tempo, vai passando o tempo, os judeus vão sendo escravizados por diversos povos diferentes. E quando eles são escravos dos romanos, Jesus nasce. A partir da próxima aula a gente vai pegar a partir desse ponto, tá bom? O que a gente tem? Vai dar tempo? Não. Deixa eu... O que é importante lembrar dessa aula inteira? A gente viu que no Antigo Testamento Deus, ele firma alianças, né? Então Deus está aqui em cima, ele firma alianças, com a humanidade. Só que o que a humanidade faz? Ela bota o pé na jaca, enfia o pé na jaca e caga com toda a aliança que Deus fez. E era assim de novo, Deus estendia de novo o braço, a humanidade dava a mão. Estamos de boa, somos amigos de novo, amigos. Saiu fora de novo, pecou de novo. E aí Deus mais uma vez, aliança, dá um abraço, conseguimos, e aí a humanidade sai fora de novo. Cansei. E aí toda hora eles continuavam fazendo isso, e assim foram firmadas várias alianças. Até que chegou um momento que Deus falou, chega, não dá mais para ter essas várias alianças imperfeitas, porque sempre que eu faço uma aliança, vem a humanidade e destrói ela. Então chegou a hora de eu fazer uma nova aliança, uma nova e eterna aliança, que não vai mais poder ser quebrada pela humanidade. E isso se fez, né? Essa nova e eterna aliança se concretizou com a vinda de Cristo e com a morte dele na cruz. Certo? Mas isso é cenas dos próximos capítulos, nas próximas aulas a gente vai falar isso. A gente só queria que vocês entendessem que no Antigo Testamento tudo foi imperfeito, tudo precisava ser completado. E tudo é completado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é perfeito, só Ele é capaz de completar tudo e de restabelecer a nossa amizade. A amizade que a gente tinha antes de Adão e Eva pecarem, essa amizade que a gente quebrou com o nosso pecado, só é restabelecida com Deus através de Cristo. E é isso que a gente vai ver a partir das próximas aulas.